Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma palestra do Centro Espírita Luzes do Caminho, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu me chamo Vera e a convite sempre dessa amada casa, né, que acolhe a todos com muito carinho. Então estamos aqui para falar sobre um assunto muito interessante, um assunto que acalenta, né? O Livro dos Espíritos nos traz assim muito entendimento, né, com a doutrina espírita lá codificado pelo nosso irmão Allan Kardec. Então, o assunto hoje que fala sobre os anjos guardiões, né, que está lá no Livro dos Espíritos na segunda parte, quando fala da intervenção dos espíritos, né, na matéria, no mundo corporal. Então ele nos auxilia a um entendimento sobre isso. Mas antes de tudo, vamos então, né, nos fazer essa conexão com esses amigos da espiritualidade que nos acolhem com muito amor, com muito carinho. E devido ao assunto ser anjos guardiões, né, eu então resolvi ir lá nos evangelhos e trazer uma oração que Kardec lá deixou para que a gente possa fazer ao nosso anjo guardião, aquele que nos assiste. Então vamos lá. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-me nas provas dessa vida. Dai-me a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam me induzir ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos e tirai-me dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade do nosso Pai. E assim, com essa oração aos anjos guardiões, que é o nosso assunto de hoje, ficando nessa energia maravilhosa, desse momento maravilhoso que é o dezembro. O dezembro nos traz, né, esperança, consolação, nos traz muita reflexão, chegando ao final de mais um ano, mais um período, né, em que vivemos. Então, faz-nos refletir. E aí, trazemos essas questões do anjo guardião e fazemos uma pergunta. Será que o nosso Pai, com todo o amor, todo o carinho pelos seus filhos, nos deixaria ao léu em vão? Não. Segundo Allan Kardec, Deus, nosso Pai, o Criador, ele, desde do nosso nascimento, e não dessa encarnação, de todas as encarnações, desde o princípio inteligente, desde o nosso início das nossas encarnações, é designado a todo o ser, tá? Um espírito protetor, um irmão, tá? Com entendimento superior a nós. E é natural isso,
Porque como que vamos receber? Nós, na escola, por exemplo, né? Nós recebemos instruções, vamos à escola para aprender de um ser que já estudou, que já tem um outro entendimento, que já tem uma outra visão. Essa é a lógica. Quem ensina é o mestre, tá? Quem ensina é aquele que já tem um conhecimento. Então, segundo Allan Kardec, que nos traz também a escala espírita, ele classifica em 3 ordens. Tá? A primeira ordem, os espíritos puros, perfeitos. A segunda ordem, os espíritos superiores, os espíritos bons, que não têm, né, nenhum mal. E a terceira ordem, que nos traz Kardec, dos espíritos imperfeitos, aqueles ainda em que a matéria, né, se sobrepõe, estão muito ligados à matéria, porque você sabe que dentro dessa escala tem a ver com a matéria. Tá? Então, a matéria revestida, como a gente fala, desses sentimentos, dessas imperfeições que ainda nós lidamos. E que imperfeições são essas? Tá? As nossas emoções, os nossos sentimentos de orgulho, de raiva, de descontrole, de ansiedade. Então, os amigos da espiritualidade nos protegem, nos guiam através, né? Desde quando nascemos até quando vamos em outras encarnações, nós vamos recebendo essa proteção, esse guia que nos orienta intuitivamente, porque eles não estão do nosso lado. Os espíritos bons não precisam, eles têm essa energia como se fosse o sol. O sol, ele está num todo, tá? Irradiando energia a tudo e a todos, e assim é o nosso anjo da guarda. Ele muitas vezes não está do nosso lado, mas está junto de nós em energia e nos enviando pensamentos positivos e nos auxiliando nas nossas indecisões. Nós é que muitas vezes nós não estamos conectados com o nosso anjo da guarda. E muitas vezes sim, eles se afastam por um período, nos deixando, né, as nossas escolhas, porque vocês sabem que nós temos proteção, nosso Pai com a sua misericórdia, né? Então, mas nós temos a livre escolha, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, a partir do momento que nós escolhemos, eles não podem interferir. Tá? Uma ideia disso, a gente pode, quando nós vamos ao médico, o médico faz o nosso tratamento, né? Prescreve medicamento, prescreve exames, mas nós é que vamos, muitas vezes, né, ou sempre, executar tudo aquilo. Nós vamos fazer a escolha de fazer aquele tratamento ou não. O caminho nos é dado, mas nós precisamos, né, cuidar da nossa saúde, tomar os medicamentos. Sem isso, não vai existir melhor. Então, no nosso caso, desse anjo protetor, desse anjo da guarda, dentro dessa escala espírita, é sempre um irmão, um ser que nos guia, tá? Que está junto de nós, mas numa escala maior que a nossa, um espírito bom, tá? E o espírito bom também recebe, né? É um auxílio dos espíritos perfeitos, e assim se faz nessa escala. Trazemos aqui também para lembrar que o nosso país, o Brasil, segundo a psicografia do Chico, pelo espírito de Humberto de Campos, nos trazendo ali no livro, então,
Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nos falando do anjo guardião do nosso país, Ismael, né? Que antes do descobrimento no nosso país, é lindo o livro, a gente convém que a gente possa ler. Então esse anjo guardião que recebe as orientações, a supervisão, né, do guia espiritual do nosso país, do nosso mestre Jesus, né? Então Ismael, nosso anjo do nosso país, recebendo, né, com o objetivo claro de fundar, né, a pátria do Evangelho, quando traz o livro. Então nós somos, meus irmãos, assistidos. O importante é que nós tenhamos esse entendimento. E o que nós precisamos estar? Precisamos ter essa conexão com o nosso anjo guardião. Mas antes de falar dessa conexão, de como, né, estaremos assim em contato sempre com esse ser que nos acolhe, que nos auxilia, vamos comentar alguns aspectos dessa oração inicial que nós lemos sobre o nosso anjo guardião. E ali fala nessa oração que ele nos ampara nessas provas dessa vida, dando-nos força para que a gente possa ter um entendimento e que essas provas são necessárias ao nosso aprendizado. Porque nós sabemos todos que fomos criados simples e ignorantes, né? E chegando à perfeição. Essa é a nossa trajetória, o nosso entendimento. E ali fala, então, que eles nos auxiliam não desviar, né? Desviar de nós, de mim, os maus pensamentos. Precisamos entender no nosso campo mental essas ligações, né? Dessa escala desses irmãos. Ou nós vamos fazer orações, nos ligar, meditação, nos ligando então, tendo bons pensamentos, nos ligando aos espíritos bons, ou ainda nós vamos ainda ficar conectados com espíritos inferiores. E aí a gente precisa nos questionar diariamente como estamos, o que estamos sentindo, por que estamos sentindo muitas vezes ressentimento, mágoas, em cada situação, em cada detalhe, em cada dia, e a gente precisa fazer essa conexão. Outro ponto dessa oração que fala: esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos. Essa conexão é fundamental com o nosso anjo guardião, como quiserem chamar, o nosso espírito protetor, o nosso mentor. Essa conexão para ele nos esclarecer que está na nossa consciência sobre os nossos próprios defeitos. Nós precisamos refletir, e essa época do ano é linda, como vamos, força de expressão, para que a gente possa fazer mais essa reflexão daquilo que a gente precisa de espíritos ignorantes para chegar à perfeição. O que nós precisamos trabalhar nessa encarnação? Qual é a minha imperfeição? O que eu preciso me elevar? O que eu preciso entender? Tá? E tirar, então, falando aqui dos véus, desses bloqueios que nós temos. E quais são os nossos bloqueios, meus irmãos? O nosso orgulho, tudo em excesso, a nossa vaidade, tá? Aquilo tudo que atrapalha a nossa liberdade. Por mais que nós tenhamos escolha, a nossa escolha nessa liberdade, quando fere alguma coisa, qualquer ser, o nosso irmão, ela deve ser analisada. Então aqui fala sobre isso. Vós conheceis também aqui no tópico final, eles falando que vós conheceis as nossas necessidades. Meus irmãos, se nós estamos num prédio, né,
na cobertura de um prédio, quando a gente tem uma visão panorâmica, enxerga mais de cima. Tem a ideia, né, de um contexto, por exemplo, se nós enxergando um bairro todo, vamos falar assim, tá? Agora, se nós estamos no nível térreo, nós estamos caminhando e enxergando aquela paisagem. Então, uma conexão, esses amigos espíritos bons que estão nos auxiliando, eles têm um outro entendimento, de uma visão mais alta, de uma visão geral, daquilo que nós precisamos. Muitas vezes, aquilo que é mal, que eles deixam que a gente passe por isso, mas eles estão ali nos acolhendo. E é importante que a gente tenha esse entendimento, porque muitas vezes nós nos lamentamos que estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. É que muitas vezes nós fizemos escolhas e essas escolhas têm as suas consequências, como qualquer fato normal, né? Tudo que escolhemos temos aquele caminho, um caminho normal, né? Se escolhemos um caminho com muitas pedras, né? Vamos subir um morro, vai ter pedra, morro, cansaço, suor. E se escolhemos, né, um caminho mais plano, vamos ter, de repente, algumas paisagens não tão boas, mas outras que possam nos trazer essa felicidade. Outro ponto que eu gostaria de trazer para que a gente possa fazer essa reflexão dentro do tema de anjos e guardiões é que muitas vezes nós temos dúvidas e aí muitas vezes nós saímos a nos consultar, né? Dependendo da nossa fé, do nosso entendimento de fé, a gente pede auxílio a pastores, a rabinos, a pessoas de religião. Então, esse entendimento desses irmãos, muitas vezes, como eles estão na mesma escala espiritual nossa, né, segundo Kardec, a escala espírita, somos ainda espíritos de terceira ordem, inclusive os irmãos que muitas vezes nós vamos, né, solicitar esse auxílio. É bom conversar, com certeza, mas segundo Deus, segundo Kardec, nós temos essa conexão à nossa disposição. Desse irmão, sim, de uma outra escala superior à nossa, né? Que são bons espíritos, que já passaram, porque tudo na natureza, né, é igual para todos, então eles já passaram por essa fase e eles já viveram. Quer melhor entendimento daquilo que a gente já viveu? Nós sabemos disso. Então, segundo Kardec, esses irmãos que nos auxiliam e que desde o nosso nascimento estão junto de nós e vão estar além do nosso desencarne, é que eles são espíritos bons. E esses espíritos, eles não têm mais esses sentimentos de imperfeições que estamos, né, nessa nossa escala. Eles já passaram esses sentimentos, paixões que nós vivemos, eles já passaram por isso. Então eles são espíritos bons, tendo um outro entendimento, né, de matéria dessas emoções e sentimentos que nós estamos aqui falando. Outro aspecto também que nós recebemos, sim, recebemos ajuda também de espíritos familiares, mas não é a questão, né, de anjo da guarda, mas são irmãos que já viveram conosco nesta ou em outras encarnações, que se afeiçoam a nós, que têm aquela afinidade e que nos auxiliam nos intuindo, né, essa comunicação dessa intuição, nos também tentando nos guiar, né? Então, esses espíritos familiares não podem ser confundidos dentro daquela escala espírita, mas que sim, que nos amam.
E nós sabemos, né, que essa energia maravilhosa desse sentimento de gostar, de amar, né, de querer o bem, de proteger o caminho, né, é que nos faz bem. Então, também existem espíritos familiares que sim, que nos auxiliam. E como nós tínhamos falado, como nós vamos estar, como eu faço essa conexão com o meu anjo guardião, meu protetor, né, o meu guia espiritual? Como é que nós fazemos isso? Então a gente precisa muitas vezes experimentar o silêncio para que a gente possa se conectar. Esse silêncio que nesse mundo que nós vivemos muito agitado, né? Pouco nós nos silenciamos. Muitas vezes quando chegamos a nos darmos conta, nós passamos dias muito imbuídos nessa conquista material e nos esquecendo dessa conexão, dessa parte espiritual, do nosso espírito, dessa alimentação que a gente precisa. Como a gente sempre fala, nós diariamente fazemos as nossas higienes pessoais, nós fazemos, né, a nossa alimentação, a gente se preocupa com esses aspectos. E a nossa alimentação espiritual, que vai nos conectar com esse nosso anjo guardião. Nós precisamos começar a refletir com relação a isso. Tá? E essa conexão nós precisamos silenciar um pouco a nossa mente, nos acalmar. Quem sabe não precisamos estar, né, reclusos num templo, em algum lugar muito reservado para que isso aconteça. No nosso dia a dia, importante que a gente tenha isso no mental, dessa conexão, de sermos gratos pelo Pai nos, né, destinar alguém que ficou com essa responsabilidade, sim, de nos guiar. Então, que a gente possa fazer caminhada, quem sabe, vivemos num mundo, pegar um lugar com verde. E se não conseguimos fazer isso, muitas vezes estamos até adoentados ou em lugares em que não nos possibilitam o ar livre, que a gente possa silenciar, principalmente, né, a nossa mente, nos conectar com o nosso coração, né? Quando a gente fala coração, a gente está falando dos nossos sentimentos. E fazer uma oração lá do fundo da nossa alma, agradecendo por essa proteção, que a gente possa estar agradecendo ao nosso Pai e pedindo muitas vezes nesses momentos de conflito, de indecisão, de não sabermos muitas vezes, né, aonde irmos, o que decidir, ou de alguma tristeza sem explicação, alguma coisa, em que a gente possa pedir que eles nos intuam e que fiquem conosco por mais essa jornada. E esse momento de dezembro, né, que estamos vivendo o Natal, que nós estamos vivendo o aniversário, né, do nosso Mestre Jesus, o guia espiritual do nosso planeta, o nosso governador. Então esse momento é um momento de, quem sabe, nos reconectarmos, aproveitando essa energia como se fosse o sol, porque todo o povo, todos os povos se unem e a fraternidade e o amor, ele impera nesse período. Vamos aproveitar esse período a nos conectar com o nosso anjo guardião, que seja para agradecer tudo que tivemos esse ano, todo o aconchego, né? Esse amor que chega junto de nós. E assim
Assim a gente vai estar melhor, não pedindo somente para nós, mas pedindo para todos os irmãos. Que nós possamos então saber que essa conexão se faz necessária e nos facilitaria muito o nosso dia a dia e a nossa vida. Meus irmãos, meus queridos, eu vou finalizando então essa reflexão e agradecendo ao meu anjo guardião por estar junto de mim e que possa vocês também refletir sobre isso e puxar o nosso anjo guardião para junto de nós, para que a gente possa estar vivendo boas festas, Feliz Natal e sempre com esse pensamento positivo, com muita alegria no nosso coração, trazendo sim, todos os espíritos amigos, enviando orações, enviando mensagem através dos nossos pensamentos, daquilo tudo, porque com certeza, e eu digo de coração, porque já vivi muitos momentos de muita tensão e que eu tenho certeza que esses amigos estavam sim, como diz, pegadas, aquela oração, pegadas na areia, eles nos carregam no colo. Eu já fui muito carregada no colo e eu tenho uma gratidão imensa por isso. Essa doutrina também, que ela é a nossa renovação, ela vai nos renovando. A cada estudo, a cada reflexão, ela é consoladora. A doutrina espírita nos traz a razão, nos traz esse entendimento de que nós devemos buscar a nossa paz. Então, esse momento é de buscar a paz. Espero que todos tenham um lindo, Feliz Natal, um início de ano maravilhoso. Vamos ter muita esperança que esse novo ano esteja muito melhor e que nós estejamos cada vez mais unidos. Eu agradeço imensamente sempre a essa casa amada, Centro Espírita Luzes do Caminho, que nos acolhe, como amigos, todos nós. Então, feliz festa para todos, um beijo no coração de cada um e que assim seja. Muito obrigada.